Informação que chega no momento, professor, lhe peço desculpas pela indelicadeza. Apenas informação agora confirmada de que a brasileira desaparecida está entre os mortos no conflito entre Israel e o grupo Hamas. Informação de momento, a Carla Stelzer Mendes. Ela estava naquela festa rave, no festival de música, naquela localidade próxima à fronteira com Gaza. É uma localidade a cerca de 5 quilômetros da fronteira. Esse festival sofreu o ataque do grupo Hamas. A Carla estava entre os participantes da festa rave, estava desaparecida e agora vem a confirmação por parte do Itamaraty da morte. Portanto, a terceira vítima brasileira por conta desse ataque sem precedentes do grupo Hamas contra Israel. São 3 brasileiros agora mortos por conta dessa tragédia. A Carla tinha 41 anos, ela já morava há mais de 10 anos em Israel, tinha um filho pequeno. Ela estava naquela festa, a gente lembra que naquele local, informações das Forças de Defesa de Israel, foram encontrados 260 corpos. Entre as vítimas está a Carla Stelzer Mendes. Ela que era carioca, tinha 41 anos e agora o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, confirma mais uma vítima brasileira dessa tragédia. Também há uma outra brasileira e o Hanani Glazer também foi a primeira vítima confirmada por conta desse ataque sem precedentes. Essa festa é um festival de música, uma festa rave. Ela acontecia nessa localidade, próxima à fronteira com Gaza. Como eu falava há pouco, estamos falando aí de uma distância de cerca de 5 quilômetros, quando tiveram início os bombardeios. Os relatos daqueles brasileiros que estavam no local dão conta de que bombardeios foram ouvidos, na sequência houve uma orientação dos organizadores ali da festa para que todos ficassem no chão e na sequência, minutos depois, o anúncio de que aquela área tinha que ser evacuada. Os relatos dão conta de que naquele momento muitas pessoas saíram correndo em direção aos seus veículos, a seus carros, porém houve muita confusão na estrada, alguns saíram correndo. E, na sequência, os homens armados do Hamas apareceram. E os relatos são aterrorizantes daqueles momentos. Inclusive, conversamos aqui na CNN Brasil com a Rafaela Tristman, ela que era namorada do Hanani Glazer, a primeira vítima brasileira confirmada após esse ataque do Hamas. E ela nos contava que, naquele momento, todos saíram correndo. Algumas pessoas conseguiram justamente pegar os seus carros, conseguiram sair em disparada por uma estrada. Ela não chegou a ver os homens armados do Hamas, porque eles saíram correndo em direção a um bunker. Porém, os relatos dão conta de que, além dos bombardeios, os homens armados invadiram aquela festa e dispararam contra aqueles jovens que estavam no local. 260 corpos encontrados nas proximidades do local onde acontecia esse festival de música, essa festa rave. E agora a confirmação, Carla Stelzer Mendes, ela é a terceira vítima confirmada após o ataque do Hamas contra o território israelense. Quem vai trazer mais informações para a gente é a Elis Barreto, direto de Brasília. Oi, Elis. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham. O governo brasileiro, então, soltou esse comunicado oficial, Carol. Ele diz que lamenta e manifesta o profundo pesar com a morte da cidadã brasileira, Carla Stelzer Mendes, de 42 anos, né? Ela foi a terceira vítima fatal brasileira desse ataque do grupo radical islâmico Hamas a Israel. Ela se encontrava, então, naquela festa rave, onde também estavam os outros 2 brasileiros que, infelizmente, faleceram, a Bruna e o Hanani. Todos participavam desse festival. Ela era carioca, né, Carol? A gente até contou aqui durante a semana, uma apuração até da Basília Rodrigues, que o Itamaraty trabalhava com a hipótese de Carla ter sido levada como refém pelo Hamas, já que até o momento não tinha sido encontrado o seu corpo, né? Mas a partir de agora, então, infelizmente foi confirmada a morte de Carla. Fica também o questionamento ainda, Carol,
Carol, sobre a fala do representante israelense que disse que havia brasileiros entre os reféns que foram levados pelo Hamas, né? Já que até o momento tínhamos só 3 brasileiros desaparecidos e a morte dos 3 foi confirmada. A gente ainda segue questionando o Itamaraty sobre essa possível confirmação de brasileiros reféns que foram levados pelo Hamas. O governo brasileiro então soltou esse pronunciamento, confirmando oficialmente a morte da brasileira Carla Stelzer. Carol, é com você. Obrigada, Bruna, por tanta perdão, desculpa, Elis, e trazer aqui o nome da outra vítima, a Bruna Veleanu, ela que foi a segunda vítima confirmada desse ataque. O primeiro foi o Hanani Glazer e agora temos a confirmação da Carla Stelzer Mendes, confirmação por parte do Ministério das Relações Exteriores. A Carla que estava nessa mesma festa em que a Bruna e o Hanani também estavam, esse festival de música, numa localidade ao sul de Israel, quando houve o ataque dos homens do Hamas. Terceira vítima brasileira nessa tragédia.